Cumprimento aqui os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para ministrar a poderosa palavra de Deus, aquela palavra que sempre nos alegra, né? Quando nós ouvimos ela, independentemente de quaisquer pessoa venha ministrar, a palavra sempre fala com a gente, em cada detalhe, em cada frase, em cada ponto que marca. É sempre bom a gente estudar mais, aperfeiçoar mais, buscar mais, porque quanto mais, melhor é, porque quanto mais Deus cresce em nossas vidas. E confesso que recebi esse convite já faz mais ou menos uns 10 dias. Eu falei para o irmão Sérgio, eu confio, eu vou, mas deixa só passar a semana para me dar certeza, porque a gente sempre tem alguma palavra, 1, 2, 3, que a gente marca, a gente estuda, espera algum momento, mas é sempre bom a confirmação, algo de Deus, porque a gente vai estudar, vai separar pontos, a gente espera só para poder marcar, para poder te confirmar. Já estou na metade do sim, o S e o I, falta só o pingo do I e o N para completar esse sim. Aí fui estudar, isso foi mais ou menos, acho que na sexta ou foi no sábado, da semana passada. Quando foi no domingo, saiu meu nome para pregar na quarta-feira. A água estreitou, porque eu ia passar esses 10 dias preparando a mensagem para hoje. Aí aquela frase que diz que a coisa foi ficando estreita, foi literalmente para mim mesmo, estreitou, porque esses 10 dias diminuiu, eu tive que preparar uma para quarta. Aí eu fui, depois passou quarta-feira, quinta-feira teve o ensaio das senhoras, por causa do congresso no sábado, aí a coisa foi diminuindo, eu estou ficando sem tempo. Sexta-feira teve doutrina, sábado o evento, domingo um culto, aí na segunda-feira vai dar para mim anotar todos os pontos. Aí quando saiu um domingo no relatório, eu ia dirigir a oração. Se eu fosse aquelas outras pessoas que sempre preocupam e dizer assim, não, tudo é espiritual, né? Eu poderia achar, não, é o Espírito Santo querendo me advertir e dizer, não anote nada, deixe eu usar. Eu fosse outro tipo de pessoa, eu poderia pensar assim, o Espírito Santo dizer, não, quem vai usar sou eu, não anote nada não, fique tranquilo, estude só a palavra e deixe. Poderia ser assim, mas só que a gente tem que entender que, por mais que a ocupação dos nossos cultos, do nosso momento, do nosso próprio culto, desde casa até a igreja, porque aqui é só uma reunião congregacional. O culto não começa aqui, o culto começa em casa. Aqui nós vamos só entregar aquilo que nós já recebemos durante o dia inteiro. Aí a gente poderia muito bem ficar aflito mesmo. Mas na quarta-feira, no dia que eu fui pregar na sede, eu lá no meu trabalho, porque eu sempre fico escutando palavras na rádio, que tem no YouTube, eu fico sempre escutando a Bíblia narrada. E nessa hora eu liguei, eu mandei mensagem para o irmão Sérgio, disse, irmão Sérgio, pode confirmar, porque o restante da mensagem Deus me entregou agora. E eu vim, eu disse para ele, podia confirmar, eu vim, hoje até brinquei com ele. Mandei mensagem para ele e disse, irmão Sérgio, está tudo certo nele? Aí ele disse, tá. Então eu liguei só para perguntar se eu podia levar um livro meu para vender na porta. Até brinquei com ele, não, ele achou graça, então pode ficar à vontade. Então, meus irmãos, eu anotei os pontos aqui, aprendi isso com o pastor Joel, ele sempre anota os pontos antes de começar a ministrar. E uma coisa é certa, teve um hino que foi louvado, que diz que hoje eu estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua e verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Isso é uma pregação. E se você analisar, existem muitas pessoas
que nasceram, que marcaram época, que fizeram parte da história. E até hoje tem gente que lembra. Muitos até é idolatrado. Mas Jesus veio e ele nem só fez parte da história, como ele dividiu a história. E esse refrão é a prova viva disso. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Jesus marcou a história. Mas não foi só em ter nascido. Ele ainda marca a história hoje. Porque se ontem eu estava bem, mas só que eu estive mal, se hoje quer dizer eu estou bem, mas ontem eu já estive mal, significa que alguma coisa já mudou na minha história. Jesus ainda continua mudando a história, porque eu tenho certeza que existia um diácono Antônio Carlos antes de Cristo e um depois de Cristo. Cristo já mudou a história aí. Existe um Sérgio antes de Cristo e depois de Cristo. Olha aí Deus mudando a história. Existe o irmão Ademias antes de Cristo e um depois de Cristo. Ainda Cristo ainda continua mudando a história. Não foi só ter nascido, ele ainda continua mudando. A cada um de vocês, existe vocês antes de Cristo, antes de conhecer a verdade hoje. A alegria a gente tem é hoje. É ou não é verdade? Não é verdade? Existe. Cristo ainda continua mudando a história. Isso eu olhando e analisando, eu peguei a canetinha e fui anotando. Que eu lembrei do pastor Joel, que ele sempre faz isso. E isso marcou na hora que ele estava cantando. Eu disse, não, eu vou marcar aqui. Cristo ainda continua mudando a história. Então, meus irmãos, o texto que Cristo me entregou, ele se encontra no Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, capítulo 14 do Evangelho de João. Apenas um versículo, o texto é conhecido por demais, então eu vou ler apenas um versículo, versículo 2, Evangelho de João 14, versículo 2. Aleluia, louvados e exaltados seja o nome do Senhor Deus. Amém? Amém. Evangelho de João 14, versículo 2. Vamos ler? E a palavra diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Vamos ler novamente? Agora nós vamos ler imaginando e sentindo o próprio Cristo falando com a gente. Porque aqui quem escreveu foi João, mas quem falou foi Cristo. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aleluia. Podeis assentar. Irmãos, a palavra é fantástica. A palavra de Deus é extraordinária. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Cada vez que nós lemos, a nossa alma se alegra mesmo. A palavra é linda, linda, linda. Em todos os pontos, de Gênesis a Apocalipse. Ela é fantástica. E você analisando esse texto aqui, claramente, você já encontra 3 pontos. Primeiro, no céu a morada. É o primeiro ponto. No céu a morada. O segundo, Deus é verdade. Aonde é que você encontra isso? Na hora que ele disse que se não fosse assim, eu vos não teria dito. Porque se não fosse assim, ele não teria falado. Se não fosse assim, ele nem falaria. Ele nem abria a boca para dizer. Se não fosse assim, significa que ele estaria mentindo. Mas ele não é o pai da mentira. O pai da mentira é outro, é diabo. Eu posso até afirmar que ele nem é o pai da verdade. Ele é a própria verdade. Então, Deus é verdade. É o segundo ponto. E o terceiro, ele foi preparar lugar. Lugar para quem? Lugar para quem?
Será que não é motivo de nós se alegrar, não? Essa palavra, a palavra é fantástica, é maravilhosa. Se você ler o capítulo inteiro, tem vários pontos que você pode fazer uma pregação, separando, não precisa nem o seu versículo todo, só basta separar parte A, parte B, qualquer parte desse capítulo aqui, você constrói uma mensagem fantástica e linda, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, observando isso aqui, Jesus ele está se aproximando da sua morte. Ele está prestes a morrer aqui, a ser entregue. A prova viva é tão grande que no capítulo 14, Judas, o Iscariotes, não está mais no meio deles. Já se retirou deles aqui. Nesse momento, no capítulo 14, Judas Iscariotes sai no capítulo 13. É na hora que ele se retira. No capítulo 14, Jesus está falando só com os discípulos, aqueles que vão continuar. Judas não está mais aqui. No versículo 13, Jesus manda os discípulos saírem e prepararem a Páscoa. Porque aqui era a última Páscoa. Depois da Páscoa se torna a Santa Ceia, que nós hoje celebramos porque é a recomendação do Cristo, a ceia do Senhor Jesus. E Lucas diz no capítulo 22, bem direitinho, a ceia, o que Jesus fala. Em Coríntios também fala, mas em Coríntios é diferente, já foi Cristo revelando. A palavra não é interpretativa, ela é bem direta. Ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que ele foi traído, ele não estava lá, ele está recebendo. Lucas fala com mais propriedade, podemos dizer assim. Mas o que a gente vê no capítulo 13, quando ele manda o povo dele, os discípulos dele prepararem essa Páscoa, ele sai na frente, depois ele chega, e naquele momento você, olhando para a figura de grande homem de Deus, você pode imaginar como é ele, o jeito dele, né? Paulo, você vê um cara bem centrado, bem sério, pode achar graça, pode, lógico, mas um cara mais seguro, né? Olhando para a figura de Paulo, para as escrituras deles, é um cara mais correto, mais sério assim. Você vê o Pedro um cara mais espontâneo, mais direto assim, de muita mais movimentação. Você pode imaginar Pedro, um cara brincando, que prosa como qualquer outro de nós, no meio que fica brincando, conversando, mas responsável. Você vê isso, e eu imagino aqui nesse momento, ele na mesa, todos reunidos, e todos conversando, alguns brincando, e Jesus se levanta. No capítulo 13, está assim: Jesus se levanta, tira sua capa, pega uma toalha, amarra na cintura, e enche uma bacia d'água e vai levar os pés de cada um. Chega em Pedro diz: não, senhor, meus pés não. Aí Jesus diz: é necessário que eu faça isso, porque se eu não fizer, se você não permitir, você não será mais meu discípulo. Aí Pedro foi e diz: não, então Senhor, pode lavar meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Aí Jesus vai dizer: não, quem está limpo já está limpo, quem já tomou banho já está limpo. Agora, dentre nós aqui, existe um que não está limpo. Aquele que pôr a mão no prato comigo vai ser aquele que vai me trair. Aqui, Cristo Jesus já estava se revelando como Deus, mostrando as coisas antes de acontecer, para que na hora que acontecesse, todo mundo reconhecesse: esse aqui é filho de Deus mesmo. Ele falou, nem aconteceu, agora está acontecendo. Ele está confirmando o que ele disse. Ele viu além do que tinha acontecido. Cristo já estava se revelando como Deus, já estava aproximando a sua morte. E na hora que isso acontece, Jesus chega a Judas e diz: vai e faça o que há de fazer já, e faça depressa. Aí Judas se retira. Aí eu fico imaginando um discípulo aflito: quem será? Porque a Bíblia é clara quando ela diz que quando o discípulo não sabia que era Judas, achava que Judas tinha ido comprar alguma coisa, porque ele cuidava da parte de, vamos dizer, tesouraria. Achava que quando Cristo falou que vai e faça o que você já tem para fazer, achava que ele ia comprar alguma coisa que já tinha conversado com Cristo. A Bíblia fala dessa maneira. Mas Judas já estava se retirando, porque Satanás já tinha se apoderado dele para atrair Jesus.
Aí no versículo 14 começa Jesus dizendo: não turbe o vosso coração. Hoje, não se aflija. E aqui eu já abro um leque de possibilidade para a nossa vida, para a vida de cada um. Não perturbe o seu coração. Não angustie o seu coração. Não distraia seu coração com coisas desse mundo. Não traga ilusão para o seu coração, para os seus olhos, que possam te afastar de Cristo. Eu já posso abrir um leque grande só nesse texto, só nessa frase. E Jesus confirma dizendo: você tem que crer em Deus e também tem que crer em mim. Então não distraia, não se perturbe, não se aflija. Não enche o seu coração de prazer com aquilo que é carnal. Não traia atenção para a sua vida, para aquilo que vai te distanciar do Senhor. Eu posso abrir um leque grande somente nessa frase, porque o alvo principal não é simplesmente dizer o que é que pode te distanciar de Deus. O foco principal dessa palavra aqui é dizer: ó, eu sou Cristo, creia em mim. Creia em mim. E ele está dizendo dessa maneira porque ele está junto do Pai e o Pai está junto dele. Deus está revelando o Deus que ele era. Ele não era simplesmente um homem, um profeta que estava no meio dele. Ele está revelando o Deus que ele era, porque já estava aproximando os seus últimos dias. Já estava nos seus últimos dias, estava aproximando a sua morte, e ele tinha que deixar os seus discípulos dando continuidade ao evangelho que ele tinha começado, porque Cristo leva boa parte do seu ministério ensinando. Hoje nós entendemos que nós podemos dizer assim, que nós vivemos em duas dimensões, o humano e o espiritual. Nós podemos compreender porque nós temos a palavra inteira e nós estudamos ela, mas o discípulo tinha. Jesus estava ensinando ele: olha, eu sou do Pai, o Pai sou eu, nós somos um. Cristo estava querendo passar para ele: eu sou Deus, mas não tinha como eles entenderem ainda. Mas Cristo estava ensinando. E a forma que muitas vezes Cristo usou para nós entender o espiritual foi através de parábolas. Por que parábola? Porque ele trazia algo natural para tentar explicar algo espiritual. Você pode ver as 100 ovelhas, que Cristo se preocupa com cada alma. Ele faz uma parábola dizendo que era 100, ele saiu contando, quando olhou só tinha 99. Onde é que está a outra? Foi atrás. Ele não deixa ninguém para trás. Eu não sei se você não quiser voltar, mas ele não deixa ninguém para trás, ele vai atrás. Você pode ver o filho pródigo, aquele que se afasta de casa, mas o pai nunca esquece dele e fica esperando ele voltar. Você tem diversas possibilidades de ver Cristo tentando explicar o espiritual de forma natural para você poder compreender. Hoje nós já entendemos, porque nós temos a palavra aqui, muitos pregadores que nos ensinam e fica fácil nós compreender, mas o discípulo não tinha, e Cristo estava tentando revelar a eles, estava tentando mostrar isso a eles. Aí Filipe se levanta, aí fala: mas mostre-nos, Senhor, o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, será que você ainda não percebeu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Há tanto tempo que eu estou com você e vocês ainda não entenderam isso. Então a palavra mesmo explica. Hoje nós podemos compreender. Eu vou passar aqui para os irmãos. No começo de tudo, em Gênesis, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós vimos uma pessoa, Deus, um ser divino, Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus Cristo. Temos duas pessoas. E a Bíblia diz no versículo 2 de João, no capítulo 1, diz que nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Sem ele quem? Jesus, o Verbo. E no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 2, aliás, de Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Tem mais 3 pessoas. No princípio Deus criou os céus e a terra. O Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele, Jesus. E o Espírito do Senhor pairando sobre as águas. 3 em 1. E Deus estava tentando revelar isso a eles.
e ele não estava podendo compreender, ele não estava entendendo por causa da mente ainda natural. E Jesus tentando, vocês têm que entender, vocês têm que prestar atenção no que eu estou falando aqui. Tenha atenção em mim, creia em Deus, mas também creia em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus não poderia partir dali sem eles entenderem essa palavra. Como é que eles iam ensinar que Cristo é o próprio Deus se ele não poderia compreender isso ainda? E Cristo estava ensinando isso para eles. Estava mostrando, dizendo: Filipe, preste atenção, meu filho. Faz tempo que eu estou aqui com vocês e vocês ainda não perceberam isso. Vocês têm que entender, eu sou o próprio Deus, porque eu estou em Deus e o Deus está em mim. Desde o início eu estou passando isso para vocês, tentando ensinar e vocês não estão conseguindo compreender. Então, irmãos, não tem outra forma de chegar a Cristo, a Deus, aliás, se não for através de Cristo. Não tem, é isso que ele está dizendo, é através de mim. Tem que ser através de mim. Porque na casa de meu pai, ele já está mostrando, na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas lá. Se você separar o texto e esquecer a parte B do versículo, ficar só com a primeira parte, se existisse só a primeira, nós poderíamos perguntar: por que ele está falando isso? O que importa para mim saber que lá tem morada? Se não existisse a segunda, esquece a segunda parte, fique só na primeira. Para que não ia se importar? Se eu sou da terra, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Para que iria adiantar ele falar isso? Se não tivesse a segunda, saber só que lá tem morada. Isso é verdade, porque ele vem de lá. Mas a importância que ele fala na primeira frase é para dar veracidade na segunda e nos dar a confiança que ele vai preparar lugar aonde já tem gente lá. E ele vai e diz: no céu existe morada, mas eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas a promessa para ele vir, foi revelado que iria vir, ia nascer o Messias de uma virgem. Então era promessa, ele veio, mas ele nos amou tanto que quando ele volta ele deixa a outra. Ele gostou tanto da coroa da sua criação que quando ele sobe ele diz: não se preocupe não, eu vou preparar lugar lá também, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo. E Cristo ele vai falando, ele vai dizendo: eu quero que vocês estejam comigo. Quando ele fala na casa de meu pai há muitas moradas, o discípulo lá não sabia, mas hoje nós sabemos, porque João teve a palavra, teve a visão de tudo, do fim do mundo, mas a forma que o João conta, ele faz detalhes do que tem lá. Apóstolo Paulo também teve, mas apóstolo Paulo não teve autoridade de escrever. Não foi passado para ele essa autoridade, foi passado para João. João, você vai ver e você vai escrever. O apóstolo Paulo viu, por isso, mas ele não pôde escrever. Por isso que ele fala que o morrer em Cristo, para ele, é lucro. É lucro. Por quê? Porque ele sabia do que ele tinha visto, a convicção era tão grande, ele não poderia se suicidar, porque ele não ia para lá, ele ia para o inferno. Mas se ele morresse, ele ia estar feliz, porque ele ia estar onde o que ele tinha visto lá. Ele ia estar naquele lugar. Por isso que ele tinha essa certeza absoluta do céu que ele tinha visto. Por isso que ele fala em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa certeza do que ele viu, mas ele não teve autoridade. Não foi passado para ele essa autoridade de escrever. Foi passado para João. E quando João chega e começa a escrever, ele diz: tinha um trono. Lá tinha um trono. E tinha um assentado no trono. Já tem um trono e tem uma pessoa sentada no trono. Um ser, não é pessoa natural humana, mas tem um sentado no trono.
Ele diz que ao redor desse trono tem 24 tronos, sobre esse trono estão citados 24 anciões vestidos de branco e tinham coroas sobre suas cabeças. E ele vai falando que tinha 4 seres, cheios de olhos, com várias asas, com olhos também nas asas. Ele vem dizendo que a cabeça de um ser era a cara de leão, o segundo tinha semelhante a um touro, o terceiro era parecido, semelhante a um homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Por aí você atira, já tem mais, já tem algo lá. E é isso que Cristo está falando, existe algo lá. E ele continua dizendo, lá tem milhares e milhares de anjos, confirmando que Cristo já tinha dito que lá tem moradas. Lá tem milhares e milhares de anjos. E hoje nós sabemos que lá tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins. Em volta do trono tem anjos adorando o Senhor diariamente, incansavelmente. Então lá tem moradas. João confirma o que Cristo Jesus falou para os seus discípulos naquele momento. E ele continua revelando, e ele vê uma cidade. A cidade que Cristo disse que ia preparar. Ele viu essa cidade. O discípulo não sabia, mas ele viu. E hoje nós sabemos, nós temos esse privilégio de saber dessa cidade. Ele disse que a cidade tinha muros altos, e nessa cidade o muro era de jaspe, as ruas de ouro. E ele disse que tinha 12 portas no muro dessa cidade. Tinha 3 apontadas para o norte, 3 apontadas para o sul, 3 apontadas para o leste e 3 apontadas para o oeste. Essas 12 portas tinham o nome das 12 tribos de Israel, e tinha anjos protegendo essa porta. A cidade era linda, era maravilhosa, estava sendo preparada. E ele vai falando, João vai assegurando isso, vai confirmando aquilo que Deus já tinha dito. E ele diz que a cidade era quadrada. A forma da cidade era quadrada. Ele dá a medida da altura, do comprimento e da largura. Eu não tenho como precisão aqui falar para vocês, porque não tenho como lembrar, a mente não dá para lembrar muitas coisas. Mas ele dá toda a precisão dessa cidade, diz que ela é quadrada. E eu lendo esse texto, irmãos, eu lembrei de um desenho que eu tinha assistido, quando dava tempo para assistir televisão. Hoje eu trabalho, não dá mais tempo. Quem aqui já foi criança já? Todos nós já fomos criança. Mas quem aqui já assistiu um desenho que chamava Pica-Pau? Boa parte já assistiu esse desenho. Não é que eu quero trazer lição de Pica-Pau não, mas é algo que me lembrou. E eu lembro que no desenho existia um lá dos personagens que andava na bicicleta, o pneu era quadrado. Aí ficava andando, ficava com as quinas do pneu, né? Aí veio o Pica-Pau e fez o pneu que era quadrado, fez redondo. Hoje, se você anda em moto, em carro, quem fez a roda foi o Pica-Pau. mas tirando a brincadeira, mas ele começou a se mover mais rápido o desenho. E começou a achar bom. Olha, está mais fácil de locomoção, eu posso chegar mais rápido em devido lugar, e vai andando, e vai andando. De repente ele chega na ladeira. Aí ele percebe que a bicicleta não tinha freio, ele começa a descer e começa a ficar preocupado. De repente vê um muro na frente, uma pedra, ele bate na pedra e se espatifa todo. Eu não quero trazer lições de Pica-Pau para vocês, mas analise. Não adianta nós querer inventar moda para tentar chegar mais rápido ao céu, porque não tem jeito não. É passo a passo. Tudo que nós inventamos para tentar mudar o jeito, para tentar enfeitar o culto, para tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção, muitas vezes diz que nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Não tem como não, mas não tem jeito. Nós vamos se arrebentar. O corpo fica frio, o espírito fica frio, nós acabamos se afastando da presença do Senhor. E Cristo está dizendo: concentre em mim, deposite sua confiança em mim, creia em mim, porque eu sou a única forma de chegar ao céu. Não tem jeito fácil, não dá para
ser maleável com as coisas desse mundo. Não dá para atrair para nós algo dessa natureza. Fique firme, você tem que crer em mim, tem que crer em mim. É eu que vou te levar até o Pai. Sou eu que vou te levar até o Pai. E Ele vai ensinando, Cristo vai ensinando dessa forma. Então, não adianta querer enfeitar, porque altar enfeitado significa que perdeu o brilho natural, você quer disfarçar. E tem uma passagem na Bíblia que mostra um culto que teve no Carmelo, de Elias, e era 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de outros deuses. E Elias está naquela multidão, manda reunir todo mundo, chama todo mundo, fica todo mundo aqui em volta. Já que vocês são muita gente, comece a fazer o trabalho de vocês primeiro. Eu imagino Elias sentado na sombra, e os profetas lá começaram a chamar, organizaram, mataram o boi, e começaram, Baal, Baal, chamando. E nada, de repente ele pega os tambores e começa a bater com aqueles tamborzinhos, tentando chamar, tentando atrair, e nada. De repente eles começam a pular, a dançar, sei lá, a rodar, a bola no chão, sei lá o que eles estavam fazendo lá. Mas ele começa a tentar chamar a atenção, e nada. Eles começaram bem de manhã cedo. Quando chegou o meio-dia, eles começam a se cortar, tentando chamar a atenção, doando seu sangue, para tentar chamar Baal, para tentar chamar esse Deus, e começa a enfeitar, e tem toda aquela cena no altar. Aí de repente Elias vai indo, olhando para tudo aquilo, e diz, já é meu dia, faz tempo que vocês estão aí, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, chama, talvez ele saiu, foi dar uma volta, alguma coisa. Aí de repente Elias se levanta, olha para ele e diz, chega, tá bom, acabou, agora é minha vez. Aí todo mundo sai, eu fico imaginando os profetas lá, olhando e analisando, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Nós fizemos, foi tudo aqui, tentando todo jeito, passando meu dia aqui, e nada aconteceu. O que é que ele vai fazer? Eu acho que eles ficaram imaginando, eu acho que ele vai começar a gritar para esse Deus. E Elias calado. Eu acho que ele vai começar a bater nos tambores, fazer alguma coisa, chamar a atenção. E Elias não bateu. Eu acho que ele vai começar a rodar aí, pular, fazer alguma coisa aí, bola no chão. Mas Elias não. Eu acho que ele vai se cortar para tentar chamar a atenção, fazer um pacto aí, para ver se ele se responde com fogo. Elias não. A primeira coisa que Elias fez, igreja, foi consertar o altar. Porque não tem presença, não desce o Espírito se o altar não tiver consertado. Não adianta ser maleável com as coisas desse mundo, trazer, atrair, tentar inventar moda, tentar ver se atrai mais gente, para ver se traz o mundanismo para a igreja, enfeitar tudo. Tem igreja hoje pintada com ponto de preto. Que negócio é esse, irmãos? E tentar fazer alguma coisa desse tipo, não adianta, meu Deus. A palavra que João disse é certa. A morada é quadrada. Não tem jeito de ser maleável com outra coisa não, meu. Não tem como deixar o mundanismo entrar não. Pode deixar chamar você de quadrado. Lá é quadrado onde você vai morar. Quer dizer que você tem que ser quadrado, a forma como quadrado não. Quer dizer, irmãos, o que é certo, o que é errado, não tem conversa comigo. Eu estou com certo. Eu já disse sim para Cristo, então meu sim tem que ser sim. Eu prefiro a Cristo, eu prefiro a Cristo, eu prefiro a Cristo. Foi Ele que prometeu para mim. Foi Ele que disse que lá tinha morado e disse que ia preparar para mim. Aí eu fico imaginando essa cena, e Cristo tentando ensinar para os seus discípulos, dizendo, confie em mim, acredite em mim, faz tempo que eu estou entre vocês e estou tentando ensinar isso, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro jeito de chegar a Deus. E eu vejo, meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 11, lá mostra um povo, depois do dilúvio, que tenta chegar a Deus de outra maneira. Que eles vão concentrar todo mundo aqui, vamos fazer uma cidade aqui, vamos fazer uma torre, vamos deixar todo mundo aqui junto, vamos se espalhar não, para nós ser conhecidos, o povo ficar forte. E eles começam a construir essa cidade, começam a construir essa torre, conhecida como Torre de Babel. E eles começam a fazer, começam a crescer, e a palavra é clara quando diz que o Senhor desceu e foi observar de perto e viu que o povo era orgulhoso.
importante é só nós, vamos ficar só entre nós aqui, não vamos espalhar não. Nós vamos ficar um povo forte, nós vamos conseguir o que nós queremos. E o povo viu um povo orgulhoso, amante de si mesmo, que pensava só em si. E Deus disse, não, vamos descer. Vamos confundir esse povo aqui, vamos confundir essa língua. É a primeira vez que eu vejo Cristo, o próprio Deus, confundindo a mente. Porque um Deus não é Deus de confusão, é Deus de mistério. Mas é a primeira vez que eu vejo Deus fazendo confusão. O povo não entender mais nada. Um pedia, tem aqui o mestre de obra. O povo lá falando com línguas diferentes, não entendendo nada. De repente, então traga aí cimento, o outro vai trazer com um balde d'água. Não estava entendendo o que estava pedindo. Outro pedia dar barra aí, o outro vai trazer tijolo. Deus fez isso mesmo de propósito, para confundir a mente. Tem outros momentos que o povo fala em língua estranha, mas aí é outra história. Aí é a descida do Espírito Santo de Deus, que aí o povo também fica sem entender, alguns ficam sem entender, fica confuso, mas aí Pedro, levantado pelo Espírito Santo, diz, tem calma, tem ninguém embriagado aqui não. Aqui é o Espírito Santo de Deus que desceu, porque foi uma promessa feita por Ele. Aí é outra história. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma de chegar aos céus, não. Não adianta criar cidade, ser maleável com as coisas desse mundo, não. Não tem outra forma, não. O caminho é Cristo. É Cristo. Ele é bem claro. E eu vejo Tomé, sempre Tomé, né? Sempre Tomé. Muitos pregadores criticam Tomé, irmãos. E realmente, ele era, vamos dizer assim, mais difícil de acreditar nas coisas. Aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que estavam com intimidade a mais com Jesus, acreditavam mais. Tomé também estava próximo, mas Tomé tinha que ter uma certeza do que ele está fazendo. Ele, como se ele não tivesse fé. Por isso que muitos pregadores chamam ele de credo, muita gente diz, não é credo, ele é cru, homem cru, Tomé. Mas hoje você vai ter uma visão diferente de Tomé. Logo após esse texto aqui, quando Cristo fala que ele vai ao Pai e todos conhecem o caminho, logo após o texto que eu li, Tomé vai e diz, como nós vamos saber o caminho? Se eu não sei nem para onde é que você vai, como eu vou saber o caminho? Cristo fazia tempo que vinha ensinando, é através de mim, é através de mim, mas ele não estava percebendo. Hoje nós sabemos, mas o discípulo não sabia. Não tinha como saber. As ministrações que hoje nós temos, a Bíblia completa, o discípulo não tinha essa maneira. Estava sendo construído ainda. Mas aí, Tomé, como é que nós vamos saber o caminho? Hoje eu trago uma lição para você de Tomé, e você deve agradecer a Deus por ter existido um Tomé. Senhor, muito obrigado, Deus, por ter existido um Tomé. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente poderia saber a profundidade de quem é a verdade pelos estudos, mas outros que não estudam tanto não iriam saber que ele era a verdade. Muitos poderiam saber que Jesus é esse caminho pelos estudos naturais, estudando a palavra, consumindo diariamente, mas muito que não tem essa prática de estudo, como ele ia saber que Cristo era a verdade? Como muitos poderiam saber que Cristo era a vida pelos estudos contínuos da palavra do Senhor? Aqueles que se dedicam mais, aqueles que Deus separa, aqueles que Deus faz pastores, faz dirigentes, faz presbíteros, ia saber pelos estudos, pela formação. Mas muitos daqueles do corpo da igreja geral, muitos poderiam saber, porque não tem essa prática de estudo mais aprofundado. Mas graças a Tomé, a pergunta de Tomé, nós temos hoje a palavra masticadinha e desenhada. Porque Tomé pergunta, quem é o caminho? Como vou saber o caminho? Aí Cristo vem e diz a parte, isso aqui é profundo. Esse termo, o que Jesus fala é tão profundo, irmão, da teologia, mas de forma tão simples e tão desenhada que qualquer pessoa consegue entender. Jesus olha para Tomé e diz, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É tão profundo, irmãos, mas de uma forma tão simples e ensinada. Oh Jesus, muito obrigado por ter existido Tomé, porque poucos iam ter essa profundidade de quem Cristo era, se fosse só basear em estudo, se Tomé não tivesse feito a pergunta. Pode ser até temas de pregações, dúvidas de Tomé, ensino para nós. Pode fazer um estudo, uma doutrina, alguma coisa de muitos dias, se quiserem.
Então, irmãos, hoje você vai sair daqui com uma visão diferente de Tomé. Não pelo que Tomé não acreditava, mas pela forma que ele perguntou. E hoje nós temos um entendimento profundo e mastigado de algo tão profundo mesmo, do íntimo de Cristo Jesus. Por causa da pergunta de Tomé, Cristo esclarece. E qualquer pessoa, até quem nunca leu a Bíblia, conhece que Jesus e sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, graças à pergunta de Tomé. E muita gente critica Tomé. Muitos pregadores, já vi pregador, irmãos, que coloca em Tomé algo que nem foi ele que disse. Já vi pregadores, eu que sou músico, já toquei, desde os meus 13 anos toco muito. Não foi aqui na Carap, não, foi em um canto que eu estava tocando, que tinha um pregador lá falando, e ele chegou, não sei se a vez nós trocamos nome mesmo de pessoas. Pode acontecer de nós estar pregando de um jeito e a vez troca o nome de pessoas. Mas esse pregador estava lá ministrando, estava lá pregando, e ele disse que Tomé disse, como é que eu posso nascer de novo? Tem nada a ver com Tomé. Nicodemos é outra história. Tem nada a ver com Tomé, mas Tomé chegou e perguntou, como é que eu posso nascer de novo? Né? Tomé era tão incrível, mas o pessoal queria fazer, eu acho que estava botando ele já para o inferno, já que não tinha mais jeito. Atribuindo a Tomé algo que não tinha nada a ver com ele. Mas Tomé faz uma pergunta. Tomé tem uma dúvida, que se você não pular dessa cadeira que você está sentado, eu não sei mais o que é que a gente pode falar, não. A Bíblia diz que Jesus chega no espaço onde estava reunido o discípulo, Tomé não estava lá. Jesus, depois de ressuscitado, Jesus se manifesta, todo mundo vê a glória dele, vê as mãos furadas, vê a costela cortada, vê o próprio Cristo ressuscitado. Tomé não estava lá, mas Jesus sai. E Tomé chega. Aí falam para Tomé, Cristo ressuscitou, ele chegou aqui, ele passou aqui no meio de nós. E Tomé, não acredito nisso não. Eu vi ele morrer. Como é que você está dizendo que ele está aqui se eu vi ele morrer? Mas não, ele estava aqui, eu vi as mãos dele furadas, eu vi as costelas cortadas. Era o Jesus. Ele ressuscitou. Tomé, não. Eu só acredito se eu ver a mão furada. Eu só acredito se eu pegar. Eu só acredito se eu ver as costelas. Eu só acredito se eu pegar nas costelas. Eu só acredito se eu ver o mestre. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar meu dedo na ferida, não, de casar uma dor de Jesus, né? Se eu não colocar meu dedo na ferida, eu não acredito que é ele. Eu tenho que ver. Tomé, o mais criticado. Mas o que eu te disse, se você não der um glória agora, com força mesmo, com pulmão, que convite que nada, que vai deixar o pulmão fraco, isso aqui é para dar glória mesmo. Aí Cristo chega nesse momento, aí vai em direção ao Tomé e diz, Tomé, corre aqui minha mão, Tomé. Aí Tomé, não, Jesus, Tomé, pega aqui na minha mão, Tomé. Jesus, mas Tomé, olha aqui nas costelas, Tomé. Jesus, não nasceu, Tomé, pega aqui nas minhas costelas, Tomé. Não, Jesus, não preciso, Tomé. Olha para mim, Tomé. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Tomé. Olhe para mim, Tomé. Levante a cabeça. Me veja. Aí Tomé levanta a cabeça e diz, agora eu sei, não preciso nem tocar não. Agora eu sei que tu ressuscitou, que tu é filho de Deus. Agora eu sei, eu tenho essa certeza. Que agora que tu realmente és o filho de Deus, é o enviado. Aí Jesus olha para Tomé. Tomé, você creu, Tomé, porque você me viu. Você creu também porque você me viu. Mas vai ter um povo que vai estar lá na congregação em Teobaldes, no culto de varões, que não me viram, mas que não creem.
falou de você. Cristo falou de você. Porque você creu sem ver. Se Tomé não tivesse feito a pergunta, Cristo não teria falado de você claramente. Bem-aventurados são aqueles que irão crer e não irão me ver, mas vão acreditar no meu evangelho, porque vai ser propagado. Cristo falou de mim, de você. O caminho é Ele. O caminho é Cristo. Confie em Cristo, meu irmão. Bote Cristo na sua frente. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Acredite em Cristo Jesus. No céu existe moradas. Eu não teria falado se isso fosse mentira. Eu não sou Deus de mentira. Eu sou a própria verdade. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu venho buscar cada um de vocês para morar comigo. Vai ter um lugarzinho para você, irmão. Vai ter um lugarzinho para você, irmão Joana. Vai ter um lugarzinho para você, irmão Edemias, irmão Aguinaldo. Tem um lugarzinho para você, irmão Joneto. Tem um lugarzinho para você, Sérgio. Jéssica, tem um lugarzinho lá para você. A cidade é de ouro puro e cristal. Tem um rio.